Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje vamos continuar a nossa videoaula. Falaremos hoje sobre transformações ou fenômenos físicos e químicos, tá? A matéria, ela é passível de sofrer transformações. E essas transformações, elas podem ser classificadas como físicas ou químicas. Físicas, quando a transformação não altera a sua composição química, altera apenas a sua forma, tá? Então, por exemplo, esta folha de papel aqui, né? Eu tenho papel riscado, tá? Eu vou amassar esse papel. Agora, eu tenho uma folha de papel amassada. Observe que o formato mudou. A densidade também muda, porque uma folha de papel, né, esticadinha assim, quando a gente solta, ela plana. Quando eu amasso, ela cai muito mais rápido, porque ela não vai sofrer a interferência do ar, então ela não plana, ela sofre mais com a ação da gravidade. Então, quando eu amasso, eu tenho mudança no formato físico e até mesmo na densidade, porque a massa está concentrada em um único ponto ao invés de estar distribuída. Então, ela se torna mais densa e nesse formato menos densa. Todavia, eu não alterei a composição química desse papel. Ele continua sendo papel. Então, quando ocorre mudança no aspecto físico deste material, pode até acarretar mudança na densidade, mas não altera a substância química. Então, eu tenho uma mudança que eu chamo de transformação física. Agora, se eu pego esse mesmo papel, eu posso passar um ferro de passar roupa nele, né? Um engomador. Ele vai ficar com alguns resquícios de amassado, né? Mas se eu quiser utilizar para escrever alguma coisa, eu ainda consigo, né? Se bem que ele está todo escrito, né? Mas se ele tivesse todo branquinho, eu conseguiria escrever alguma coisa. Então, existe ainda, daqui a pouco eu vou falar, sobre transformação reversível e irreversível. Mas já adiantando, a transformação física, ela pode ser reversível. Eu consigo desamassar essa folha de papel, passar ela no engomador, ela vai ficar um pouquinho amassadinha, mas eu ainda consigo utilizar para o mesmo fim que é escrever, tá? Então, isso é uma transformação física. E uma transformação química? Como o nome já diz, precisa haver uma transformação na molécula, no composto, nos átomos que formam esse papel. Então, quando eu ponho fogo, eu terei aqui uma transformação química. O papel que é branquinho se transforma em luz do fogo, calor do fogo, desprende fumaça, ou seja, o papel ele é feito de celulose, celulose que veio da madeira. Logo, eu posso ter a certeza que aqui tem carbono. Os carbonos que estão aqui compondo essa celulose, ao pegar fogo, vão se transformar em dióxido de carbono, que é essa fumaça que está saindo, luz e calor. Observe que a fumaça e as cinzas formadas não são iguais ao papel de outrora. Eu também não vou conseguir pegar essa fumaça novamente e essas cinzas que aqui ficaram para reconstituir o papel. Logo, eu tenho, assim, um exemplo de fenômeno... Opa! Fenômeno químico ou transformação química, que o nome já diz, ocorre a alteração do material, na composição do material. E isso é uma alteração irreversível. Eu não consigo reverter isso. Eu não consigo pegar os elementos que sobraram, né, daquela transformação e reconstruir a matéria como ela estava. Então, isso é um exemplo de transformação química, ok? Seguindo, o Prezi acabou pulando aqui, né? Deixa eu ver onde que eu estava, bem antes disso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos seguir com a nossa aula.
Agora, pessoal, que vocês sabem o que é uma transformação química e física, falaremos um pouco, aqui, ó, um exemplo de transformação química, né? Uma vela queimando, um bolo, quando a mãe bate ovo, né? Em claras, neve, coloca ali a gema, o trigo, o leite, bate tudo, vira um bolo. Aí vai ficar uma massa lisa, homogênea, vai assar e quando volta eu tenho um bolo. É possível reverter para os ingredientes iniciais? Não, não é possível. Então eu tive uma reação química. Como que eu sei, professora, que houve uma reação química? A gente chama de evidências de uma reação química. Quais são as evidências? Quando tem desprendimento de calor, liberação de luz, desprendimento de fumaça, efervescência, mudança na constituição, se é líquido se torna sólido, se é sólido passa a ser líquido ou gás, mudança no estado físico, mudança na consistência, mudança no odor, mudança de sabor. Um ovo cru é um ovo cru. Quando eu cozinho, eu tenho uma transformação química. Não mudou só a forma, né, a consistência, ele não ficou só de molinho para duro, mudou também o sabor, tá? Então, os alimentos cozidos, eles sofrem transformações químicas, tá? Por exemplo, uma banana verde, uma banana madura. Para ela amadurecer, houve transformações químicas ali, não é só uma mudança física. Então, quando tem alteração de cor, é também uma mudança química, ok? E a criança, de 1º ao 5º ano, ela tem que saber reconhecer quando é só uma mudança física e quando é uma mudança química. De novo, é porque caiu aqui cinza no meu teclado e eu tô tentando tirar e às vezes acaba apertando o botãozinho sem querer. Então, continuando, depois disso, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho sobre a origem dos materiais, né? Existem substâncias para esclarecer. Se eu estou falando de uma substância, é óbvio que é uma substância química, tá? Na língua portuguesa, é errado você falar vai subir para cima? Se você vai subir, é para cima, né? Vai descer para baixo? Se vai descer, é para baixo. Então, assim como é redundante, né, é estranho, é ruim falar desse jeito, em química, se eu estou falando de uma substância, com certeza é uma substância química. Por quê? Para a química, tudo que existe é formado por átomos, correto? Tudo no que existe não é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Sendo assim, a água é uma substância química. Ela é feita de 2 moléculas de hidrogênio com 1 de oxigênio. Ou seja, 3 átomos, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, formará, né, a molécula da água. Então, a água é uma substância química, o ar é uma substância química, a nossa alimentação, a madeira, o plástico, tudo é um elemento químico que está ali formando um ou vários conjuntos de elementos químicos. Dessa forma, toda vez que eu estiver falando de substância, é uma substância química, certo? E aí, vamos reconhecer que existem substâncias simples e substâncias compostas, tá? Uma substância simples, pessoal, é aquela que é constituída apenas por um elemento químico. Você não vai falar com a criança de 1º ao 5º ano com essas palavras, mas eu estou te dizendo para que você entenda, certo? Na natureza, existem poucas substâncias feitas por um elemento químico só. Quais elas, professora? Elas são o grafite do lápis, né? Aqui dentro do lápis existe um grafite e esse grafite é feito por uma substância química só que é o carbono, que é a mesma substância química do carvão. O carvão só tem carbono, mais nada, tá? O ouro, quando encontrado na natureza, né? Aquela pedra de ouro, aquela pepita de ouro, é só ouro, não tem mais nada ali, tá?
O ouro que está na aliança, por exemplo, já não é uma substância química. Falaremos, é uma substância química pura, tá? Uma substância pura. É uma mistura, tá certo? Então, substâncias puras, feitas de um só elemento químico, na natureza, são poucas, muito poucas. A maior parte é o que a gente chama de substância composta, ou seja, ela é formada por um conjunto de elementos químicos. Por exemplo, a água. A água é uma substância composta. Por quê? Porque ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, essa molécula da água, né, ela é uma substância composta. E aí, pessoal, tem muitas pessoas que pensam que a água é pura, né? Num copo d'água eu vou ter 100% H2O. Isso não é verdade. A água é a substância da natureza mais difícil de se deixar pura. Por quê? Ela é um solvente universal. Várias substâncias se dissolvem nela. Então, por mais que eu tente torná-la pura, eu nunca vou chegar a 100% de pureza. Porque a partir do momento que essa água estiver em contato com o ar, gases da atmosfera vão se dissolver nesta água, tá? Então, a água destilada é uma água mais próxima de um grau de pureza maior. Vai gerar acima de 70% de pureza, mas 100% eu não vou conseguir com a água, tá? Então, assim, existem substâncias puras, como o oxigênio, né? O gás oxigênio que nós respiramos é só oxigênio, O2, a molécula dele. O que é molécula, professora? Molécula, pessoal, é quando eu tenho mais que um átomo. Então, o oxigênio, o símbolo O2, eu tenho ali, né, 2 átomos de oxigênio, formando uma molécula, tá? O gás carbônico, por exemplo, que sai do nosso corpo, ele é uma substância composta, tá? E aí, pessoal, aonde você quer chegar com isso, professora? Eu quero que os alunos entendam que existem substâncias, né? E que essas substâncias, elas vão se juntar formando misturas. Então, para a criança de 1º ao 5º ano, vocês têm que explicar que existem substâncias que podem se unir formando misturas. Apenas isso, tá? Você, futuro pedagogo, futuro professor, precisa saber um pouco mais. A criança, ela precisa saber o que ela tem necessidade de saber, segundo a sua capacidade intelectual no período em que ela está, né? De acordo com a sua idade cronológica e biológica, tá certo? Então, continuando, né? As substâncias, ao se misturarem, elas vão dar origem às misturas, tá certo? Essa imagem, ela ainda está referindo-se à explicação anterior que eu dei de transformação química e transformação física, que por uma falha aqui eu não consegui mostrar para vocês aquela hora, tá? Um exemplo aqui, ó, quando eu ponho uma tinta na água, se ela se dissolver na água, né, se ela for solúvel em água, eu vou ter uma mudança química, tá? Dessa tinta. Tudo isso que tá aqui são mudanças da matéria, que a gente chama de irreversível e são mudanças químicas, né? Transformações químicas, ó, papel queimando, álcool queimando, efervescência, formação de um sólido, tudo isso são exemplos de transformação química, tá? Mas como eu estava dizendo para vocês, a matéria, além de sofrer transformações, ela também é classificada como pura, como é o caso do ouro, como eu falei, essa barra de ouro aqui, ela é 100%, né, ouro, e o carvão. Mas as substâncias simples são poucas, a maior parte são compostas, são misturas, são misturas. Por quê, professora? Vamos pegar o ouro, que já está aí na nossa frente, né? O ouro, pessoal, vocês sabem, o ouro na natureza está ficando cada vez mais escasso. Na época do Brasil colônia, né? Exploraram bastante. Minas Gerais, um lugar que teve muito ouro. Quem foi aluno meu do 5º período agora, deste ano, eu sugeri que assistisse o Velho Cerrado. Naquele documentário fala muito também
da exploração do ouro no cerrado, né? E como está diminuindo na natureza, e também para uma forma de baratear o custo, resolveu-se pegar o ouro, derreter, fundi-lo, né? Fundir, quando a fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, lembra? Não se esqueça. Ao fundir o ouro, colocaram também fundido o cobre. Hoje em dia, esse ouro que forma as alianças, né, o ouro 18, ele é uma mistura de ouro com cobre. Geralmente põe-se 75% de ouro e 25% de cobre, uma forma de baratear, visto que o ouro tá, né, cada vez mais caro a grama, e uma forma também de, não é que render, mas por ele estar escasso na natureza, desta forma, você consegue produzir mais joias, né? Então, aquele ouro que o pessoal chama de ouro 21 é o ouro puro mesmo, da sua vovozinha, né? Que foi feito ali a aliança dos seus avós, bisavós. Era um ouro mais amarelado, mais escuro. Era puro. Hoje em dia, o ouro, ou ele é o 18, existe ainda o ouro 16, que ele tem 50% ouro, 50% cobre. E agora a moda é usar moedas antigas para fazer aliança, que fica muito mais barato, continua belo, é um metal não tão caro quanto o ouro, né? Porque ali é uma liga metálica, é uma mistura de alguns metais. Não vai enferrujar, vai durar a vida toda, mas tem um preço muito mais acessível, né? Continuando aí, pessoal. Então, as substâncias puras, elas podem se misturar, dando origem à mistura. Então, o que é uma mistura? É quando eu misturo uma ou mais substâncias. E eu posso ter dois tipos de mistura: homogênea ou heterogênea. Na língua portuguesa, homo significa igual. Então, uma mistura homogênea, ela tá toda por igual. Ela não tem diferenciação, ela tá bem misturada. Você não consegue identificar os elementos que estão ali. Então, por exemplo, quando eu pego um copo de água e ponho uma pitadinha bem pequena de sal e misturo, eu tenho uma mistura homogênea. Porque tá bem dissolvido, você não consegue adivinhar o que tem ali. Se fosse açúcar também, dependendo da quantidade, se ela for bem pequenininha, o açúcar vai se dissolver ali, o açúcar vai estar dissolvido, tá? Ele não vai estar quebrado, ele consegue passar ali, a molécula do açúcar consegue ficar ali dissolvida na água, tá? Diferente do sal, que quando colocado na água, ele sofre uma transformação química, o sódio se separa do cloreto, né? O cloreto de sódio se dissocia, tá? Voltando para cá. Então, as misturas, elas são homogêneas, quando tem uma só cor. Por exemplo, tintura de cabelo, massa de bolo, pede para misturar os ingredientes e fala, bata até obter uma mistura homogênea, ou seja, de uma mesma cor, de um mesmo aspecto, toda por igual, onde você não enxerga mais os componentes que formam ou formaram a mistura. Heterogêneo, hétero significa diferente. Então, é uma mistura que você consegue ver fases diferentes ou aspectos diferentes. Quando você põe arroz e feijão no seu prato e mistura, você tem uma mistura heterogênea. Quando você vai catar um feijão, tirando pedras, pauzinhos, folhas que tiver nesse feijão, até milho às vezes tem, né? Você está fazendo a separação de uma mistura heterogênea, né? Um arroz com gorgulho, mistura heterogênea, você consegue ver o gorgulho, né? O leite, ele sempre vai ser uma mistura, tá? Heterogênea. Não, professora, mas o leite, ele é de caixinha, eu acabei de abrir, ele tá todo branquinho, né? Mas ele não é homogêneo, não. Ele é um falso homogêneo. Existem algumas substâncias que a gente chama de coloides. O que seria isso, coloides? Aquele negócio do machucado. Não, meu filho, isso aí é queloide. Tô falando de coloides, tá? Os coloides são substâncias que a olho nu e parecem estar homogêneas, mas que na verdade não estão. Quando você põe numa lente de microscópio, por exemplo, você verá que ela é formada por várias outras substâncias, tá? Várias outras partículas de gordura, por exemplo.
O leite, ao microscópio, uma gota de leite, você vai ver várias bolinhas de gordura, tá? É o caso de muitas substâncias, assim, como o gel de cabelo, o próprio mel, tá? O próprio vidro. O vidro, ele é classificado como uma mistura coloidal, tá? Ele é um coloide. E, enfim, existem várias substâncias que são coloides, tá? Só esclarecendo aí para vocês. E seguindo, né? Aqui tem um exemplo. Quando eu tenho bem dissolvido a substância, então tá homogêneo. Se eu puser muito sal ou muito açúcar, eu vou conseguir visualizar. Então, eu não terei mais uma substância homogênea. Eu terei uma substância heterogênea, tá? Por quê? É como se a molécula da água, no caso do sal, conseguisse se separar, meio que dissolver, né? Desagregar o sódio do cloro. Só que quando eu ponho muito sal, eu não terei moléculas d'água suficientes para fazer isso. A gente vai ter, então, uma saturação dessa substância. Ela vai se acumular no fundo. Ela vai ficar acumulada ali. Vai precipitar no fundo. A mesma coisa do açúcar. Quando eu ponho muito açúcar, é a mesma coisa que se eu não tivesse moléculas de água suficiente para fazer a dissolução desse açúcar e ele vai se acumular no fundo, tá? Agora, existem substâncias que, independente da quantidade que eu puser, elas não vão se misturar. Por quê? Porque essas substâncias, elas não são dissolvidas em água, tá? Eu estou interrelacionando dois assuntos diferentes. Eu estava falando de mistura homogênea e heterogênea, continuo falando, só que eu estou agregando nisso o conceito de dissolução. O que é dissolução e dissolução? É diferente. Dissolver é pegar o sal e colocar na água e mexer e ele desaparecer. Ele está dissolvido ali, tá? Ele não sumiu, ele está ali, só que os meus olhos não veem. Agora, diluir é diferente. Diluir é eu pegar uma substância que está numa determinada concentração e diminuir a concentração dela. Por exemplo, essa solução aqui, vamos supor, e o que é solução? Solução é uma mistura homogênea, onde eu vou ter uma que se dissolve, que é o soluto, e a outra que irá dissolver o soluto, que eu chamo de solvente, tá? Então, nessa mistura aqui de água e sal, tá? Eu tenho uma solução, e também tenho uma mistura homogênea. São sinônimos nesse caso, certo? Pois bem, aqui eu tenho, suponhamos, 200 ml de água e sal, tá? O sal dissolveu-se aqui? Dissolveu-se completamente. Ok, eu tive uma dissolução. Agora, eu quero fazer uma diluição. Eu vou pegar 200 ml, que tá aqui, essa quantidade, suponhamos que seja 200 ml, e vou colocar numa caixa d'água de 500 litros. Uma caixa d'água de uma família comum. O sal vai continuar ali? Sim, ele não vai desaparecer. Porém, a concentração diminuiu muito, muito. Por exemplo, se você tomasse esses 200 ml de água salgada, na cara você ia perceber que a água estava salgada. Mas esses 200 ml em 500 litros de água, talvez você nem perceba a diferença nesta água. Por quê? Porque está tão baixa a concentração do sal. Eu fiz o quê? Eu fiz uma diluição. Eu não fiz uma dissolução. Dissolução eu fiz inicialmente no 200 ml. Eu dissolvi o sal. Agora, quando eu pego 200 ml de água salgada e coloco 500 litros de água, eu estou fazendo uma diminuição na concentração, certo? O sal continua ali, só que pouquíssimo concentrado, tá ok? Voltando aqui para as misturas. A mistura heterogênea. A mistura heterogênea, eu consigo visualizar os seus componentes, no caso, óleo e água. O óleo, ele não se mistura com a água. Substâncias que não se misturam em água, eu chamo de apolar.
ou immiscível, tá? A é não. Então, não amigo da água, não dissolve-se na água, tá? O sal o óleo, desculpa, é apolar. O sal, vocês viram que ele é polar, ele se dissolve em água, ele é miscível em água, né? O óleo é immiscível e também é não, então ele não se mistura com a água, certo? A não ser que eu coloque nessa mistura mais uma componente, que é o detergente, e sacudo. O ato de sacudir, de mexer, o movimento vai fazer com que as reações químicas aconteçam de forma mais rápida, assim como o calor, ele aumenta a velocidade das reações químicas. E com isso, se eu puser detergente, óleo e água e misturar ou levar ao fogo, eu vou conseguir fazer com que o óleo e a água se juntem, né? É como se o detergente fosse fazer uma ponte. Aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho água, eles não se misturam. Mas quando eu acrescento detergente aqui, né, uma outra substância, por exemplo, lápis, ele vai fazer isso. Ele vai se unir no meio das duas moléculas e vai fazer com que o óleo seja arrastado pela água e saia dos recipientes, né? Então, o detergente funciona assim, o sabão funciona assim. Eu tenho uma molécula que vai entrar ali para unir o óleo com a água, ok? Seguindo, pessoal, então, continuando com substância homogênea e heterogênea. Aqui, olha, aquele prato de arroz, feijão e macarrão, substância heterogênea, sólida. Aqui, substância heterogênea, líquida. Um óleo trifásico, substância heterogênea, líquida. E engraçado, professora, eu sempre quis saber por que o óleo você agita, ele mistura, depois ele separa de novo. Ah, queridos, você deve saber. Pelas nossas aulas anteriores, você já deve saber. Existem coisas que, por serem menos densa, como o caso do óleo, fica em cima da água, que é mais densa em relação ao óleo. Aqui nós temos 3 óleos de densidade diferente. Então, o menos denso ficará na parte de cima. O que tem uma densidade maior um pouquinho no meio, e o que tem a densidade muito maior embaixo, né? Existem vários óleos na natureza e cada óleo tem a sua densidade, que é a relação entre massa e volume, né? E dependendo dessa relação, quando você faz a continha, lembra da continha lá do 9º ano? Não vai fazer com os meninos do 1º ao 5º, hein? Isso não tá dentro do currículo deles, da diretriz deles. Mas lá quando a gente fazia aquela continha, densidade é igual a massa dividido por volume. Densidade é igual 5 gramas de água dividido pelo volume de 5 ml. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, a cada 1 grama de água tem 1 ml. Toda vez que a densidade de um material for igual a 1, ele não vai afundar e nem boiar, digamos assim. Ele tem digamos, um padrão. Abaixo de 1, 0,9, 0,8, 0,7, igual são muitos óleos, geralmente eles são de baixa densidade. Eles vão ficar em suspenso. Acima de 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, até mais, são substâncias muito densas e por serem muito densas, elas vão descer, né? É o caso dos metais, do chumbo, enfim, de vários materiais, certo? Essas continhas a gente não trabalha com os meninos, lembra? Eu falei com vocês em aulas anteriores. A gente pode fazer um teste de pôr na água, considerando que a água tem esse padrão, né? E em relação à água, o material pode ser menos denso ou ele pode ser mais denso, certo? Seguindo. Aqui, pessoal, aqui nós temos exemplos de misturas sólidas. As alianças, como eu disse para vocês, um exemplo do ouro, é uma mistura sólida. As moedas, né? Antigamente chamava-se moeda de nica. Por que nica? Porque era uma mistura de níquel com outros metais, né? As moedinhas de 5 centavos são de cobre com outros metais, diferente das pratas. Então, isso são ligas metálicas, né? Assim como é uma liga metálica
esse bulbo aqui de lâmpada, os relógios antigos, né, de bolso. O aço inox é uma mistura, né? O aço é ferro e carbono. Quando é inox, eu vou botar ali o aço inox, deixa eu olhar. Então, o aço inox, ele já é uma mistura diferente do aço comum, que é ferro e carbono. O aço inox, ele pode ter ferro, carbono, níquel, tá? Pode também ter crômio, tá? E outros elementos químicos dos metais, como o molibdênio, tá? Então, são várias substâncias que estão formando ele. O bronze é uma mistura, uma liga metálica, assim como o magnálio, o ouro de 18 quilates, o amálgama de prata, que é aquela antiga obturação que se fazia nos dentes, né? Que se você escovasse bem os dentes, ficava na cor prateada, caso contrário, ficaria preto, né? E hoje em dia já se usa uma outra liga, uma outra mistura, que é de porcelana, para que o dente continue branco e ninguém saiba que você fez a obturação, né? O latão, a solda, todos esses são exemplos de misturas, de misturas sólidas no nosso dia a dia. Tá? Seguindo. E aí, pessoal, eu vou falar sobre energia. E para falar sobre energia, eu vou deixar para a gente conversar com isso numa próxima aula, tá? Que é já que vocês estão estudando matéria e energia, a matéria acabou ali. A gente vai seguir agora para a energia e vocês vão ver o que é energia e os vários tipos de energia que existem, tá certo? Fiquem com Deus. Olha, um grande beijo para vocês. Espero que vocês estejam entendendo. Quaisquer dúvidas, entre em contato comigo, por gentileza.